E o nosso convidado de hoje já é conhecido de vocês aqui. A gente vai falar sobre tratamento hormonal. Doutor Brant, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos da mesa, Fabiano, Ricardo, Renan. Obrigado aí pelo convite. Sempre é uma satisfação estar aí na presença de vocês para que eu acredito prestar aí um serviço de utilidade pública aí para a população, para a comunidade de toda a região. Legal, Brant, sempre uma alegria receber o amigo aqui, você já é da casa, enfim, sinta-se sempre bem. Mas antes de nós começar a entrar no assunto, eu gosto muito de pesquisa, E olha só, o Brasil tem, de cada 3 médicos, 2 que sofrem ou já tiveram burnout. Por que, doutor Brant? Só para explicar para o pessoal em casa, né? Quando o cara tá um pouco mais cansado do que o... Muito mais cansado do que o habitual. Mas por que, hein, Brant? Você que exerce essa profissão de médico, né? O que leva os profissionais dessa área a se sentirem tão cansados e exaustos, literalmente? Fabiano, obrigado pela pergunta. Acho que foi feita para a pessoa certa, porque eu na graduação eu fiz o trabalho de conclusão de curso sobre a síndrome de burnout, justamente. Então, o que é essa síndrome, a síndrome de burnout? É a síndrome do esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho. Prestem muita atenção nessa segunda parte da frase, relacionado ao trabalho. O que significa? O indivíduo, a partir de um determinado momento, ele não consegue mais ter recursos para lidar com o estresse relacionado ao trabalho. E aí ele passa a adotar condutas em relação aos seus colegas de trabalho, por exemplo, de ironia, condutas de irritabilidade. Ele passa a ter insônia, ele passa a andar extremamente irritado, mal-humorado. E então existe uma dimensão de burnout que a gente investiga, que é a reduzida satisfação pessoal relacionada ao trabalho. Então essa dimensão, ele tem ela muito reduzida. Ele vai trabalhar, ele começa a apresentar evasão, atrasos no trabalho, ele começa a dar desculpas para não comparecer ao local de trabalho e o seu rendimento diminui aceleradamente. Então, assim, o burnout é uma doença, e agora trazendo para a nossa área, a área da saúde, ela já atinge a atividade pré-profissional. Inclusive, a minha pesquisa, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre estudantes de medicina. Então, lá na época, a gente aplicou um questionário estruturado para mais de 900 estudantes de uma faculdade, e o índice de burnout foi de 52% em atividade pré-profissional. E aí a gente tem aí muitas profissões relacionadas ao burnout, principalmente controladores de voo, profissionais que lidam diretamente com pessoas, aí entre os profissionais da saúde, os enfermeiros, os médicos, e nós médicos temos aí uma responsabilidade muito grande aí para cuidar da saúde de toda a população. A gente estava falando aqui antes do ar que estamos vivendo uma sociedade muito mais acelerada do ponto de vista de informação. A cobrança, não só na área médica, mas em todas as áreas, é para que nos atualizemos constantemente. O conhecimento está ciclando aí a cada 11 meses, então o cara que não se mantém estudando, em 11 meses, menos de um ano, ele já é ultrapassado, desatualizado, digamos assim. Viu, doutor? Então, só pra gente... Claro, esse diagnóstico que o senhor coloca é perfeito. Nós somos cada vez mais agitados, tem muito mais informação. Acho que não só os médicos, né, mas todo mundo tem um pouco de burnout. Como é que a gente faz? Como é que seria tratamento? Como é que a gente pode lidar com isso? E se o tratamento hormonal, que a gente vai falar daqui a pouco, tem alguma correlação com isso? Tem alguma, eles se aproximam ou eles não têm muita relação entre eles, né? Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Excelente a pergunta. Sim, tem muita relação. O tratamento hormonal ele é importantíssimo, ele é essencial para reequilibrar esse indivíduo. Como eu falei antes, o burnout está relacionado ao trabalho. E ele se mimetiza, ele é semelhante aos sintomas da depressão também. Porém, se você retira os fatores que estão desenvolvendo, levando ao burnout, você tem a melhora do indivíduo, né?
o tratamento hormonal vai trazer equilíbrio, vai trazer qualidade de vida para esse indivíduo. Então, primeiro, o que a gente faz esse indivíduo? Porque hoje em dia a gente não ostenta mais poder e dinheiro. Antigamente o pessoal gostava de mostrar o carrão, mostrar que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Hoje em dia as pessoas mais inteligentes ostentam o quê? Qualidade de vida, bem-estar. Então é isso que a gente trabalha. Então a gente começa, para esse indivíduo, a gente começa reorganizando a rotina dele. Ele tem que ter um estilo de vida saudável. O estilo de vida saudável vai dar armas até psicológicas e físicas para ele gerenciar esse estresse relacionado ao trabalho. E onde é que entra o tratamento hormonal? Por esse indivíduo estar estressado, ele começa a ter uma série de distúrbios relacionados a hormônios. Por exemplo, pode desenvolver hipotireoidismo, né, que é uma doença da tireoide que cursa com sintomas de lentificação do pensamento, lentificação do intestino, um certo ganho de peso, queda de cabelo relacionada ao estresse, ao hipotireoidismo, unhas opacas e quebradiças. Pode desenvolver também outros sintomas, por exemplo, no homem, a deficiência androgênica do envelhecimento masculino. O que é isso? Que nome é esse? Nome feio, né? É um termo, né, para designar a andropausa. A mulher tem a menopausa, né, uma situação fisiológica que por volta ali dos 50 anos de idade tem a sua reduzida concentração hormonal, e o homem também enfrenta isso. Porém, a DAIM, né, a andropausa, ela é muitas vezes precoce relacionada ao estresse, à má qualidade de vida. Então sempre a gente não cansa de falar, né, válvula de escape. O que é uma válvula de escape? Cara, tu tem um hobby lá, tu sair com a tua família. Aqui no interior, o pessoal gosta muito de andar de moto, fazer trilha, gaiola cross, andar a cavalo, né? Ou simplesmente ir para uma academia, sair para passear com o teu cachorro, pegar a tua esposa, levar para jantar, né? Tu tem um hobby, tem uma válvula de escape. Regular o teu estilo de vida. Então, regulando o teu estilo de vida, você já vai estar realizando o tratamento. Com certeza, alguns pacientes precisam de medicações antidepressivas, ansiolíticas e tratamento hormonal para corrigir essas desordens. Mas aí, tipo, qualquer idade, doutor, tipo assim, tem alguma idade específica? Tipo, não, claro que eu deduzo que pessoas mais velhas, com uma certa idade, elas, com uma certa condição de psicológica e física, elas vão ter mais uma propensão a ter o tratamento hormonal. Mas tem, tipo assim, de todas as idades, tipo assim, qualquer pessoa pode consultar, qualquer pessoa que está com algum desses sintomas que tu colocou, ou que não está se sentindo tão legal, tu acha que seria legal ela procurar uma pessoa que faz esse tipo de tratamento, no caso o senhor, né? Mas, tipo, porque isso é importante pra gente... Que é uma coisa que dá um equilíbrio, né? Uma força pra gente também... Porque a vida, cada vez, ela... Como fala o gaúcho, tá cada vez mais imprensado, né? Mais paleteado, né? Justamente. Então, assim, a gente tem que diferenciar o que é distúrbio hormonal relacionado a uma má qualidade de vida, um estilo de vida ruim, de distúrbios hormonais hereditários, epigenéticos, relacionados a doenças que iriam se desenvolver ao curso da vida desse indivíduo. Então, vamos falar quais são as principais doenças hormonais, né, para o público, para o ouvinte entender. Então, a gente começa com a obesidade. A obesidade é uma doença de fundo hormonal extremamente prevalente, né? A gente diz que a obesidade ela é uma doença nutro-neuroendócrino-metabolicamente relacionada. Isso é grande de falar, né? Além da obesidade, então o indivíduo tem estilo de vida ruim, começa a comer mal, não faz exercício físico, dorme mal e começa a acumular gordura. O seu organismo fica configurado para acumular. E com esse acúmulo vem a inflamação, aumento do risco de câncer, doenças osteomusculares, etc. Para não me alongar muito, além da obesidade, o diabetes, né? O diabetes é uma doença relacionada a hormônio extremamente prevalente, né? Inclusive aumenta muito o risco cardiovascular, que é o risco de morte. Então o diabetes é uma doença onde o indivíduo não processa adequadamente o açúcar do sangue, né? A glicemia, que a gente diz assim. O pâncreas, ele fica cansado ao longo do tempo. Como é que funciona? Quando a gente come, vai uma mensagem lá para o pâncreas, né? Um sinalizador bioquímico, tem comida chegando aí, vamos trabalhar para produzir insulina, jogar insulina nessa corrente sanguínea e regular o açúcar do sangue. Se a gente come alimentos ultraprocessados e com alto índice glicêmico, o pâncreas vai trabalhar em sustos, né, abruptamente.
entrou alimento de alto índice glicêmico, por exemplo, chocolates, biscoitos recheados, sobremesas, refrigerantes, etc., para não me alongar muito, o pâncreas vai ter que trabalhar em picos, digamos assim. E se você come alimentos de um índice glicêmico mais lento, por exemplo, batata doce, pão integral, macarrão integral, etc., o pâncreas vai trabalhar como ondas, mais suavemente. Então, ao longo do tempo, alguns indivíduos vão desenvolver o diabetes porque já tinham herdado uma herança, né, uma herança genética ou do pai ou da mãe para desenvolver, e outros vão desenvolver diabetes, principalmente o tipo 2, pelo estilo de vida ruim, por comer errado, certo? E não praticar exercício físico. Eu tenho pacientes que reduziram 20, 30 quilos e deixaram de ter diabetes. Ou seja, indivíduo que tinha diabetes, pelo emagrecimento, não teve mais diabetes. Além do diabetes, a gente pode pegar a osteoporose, né, que é uma doença bastante prevalente, principalmente nas mulheres após a menopausa. Então, o osso da mulher, ele é muito dependente de estrogênio, que é um dos principais hormônios da mulher. Se tem um nível reduzido de estrogênio, a gente acaba desenvolvendo primeiro uma osteopenia, que é o osso fraco em cálcio na sua arquitetura, e depois uma osteoporose. Eu tenho um paciente até semana passada que abriu o diagnóstico de menopausa já com osteoporose. Então ali a gente vai ter que fazer já um tratamento mais acelerado. Além disso, né, além dos distúrbios da tireoide, como eu citei inicialmente, né, o hipotireoidismo, a tireoide ela é tão importante para a gente, eu costumo relatar para os pacientes que tem o cérebro, que é, né, o CEO, o dono da empresa, e tem a tireoide, que é a gerente dos hormônios do corpo. Ela que regula e dá o equilíbrio de todos os outros hormônios. Ela é tão importante que está lá no hall de exames do teste do pezinho. Sem uma tireoide funcionante, ela é incompatível com a vida. E para citar aí muitas outras doenças, a gente pode entrar em casos mais específicos, como, por exemplo, a síndrome da insuficiência androgênica feminina. O que é isso? Bonitos, né? O que é isso? Para resumir, é uma mulher cansada, esgotada, sem libido, sem desejo para se relacionar sexualmente com seu cônjuge, com seu marido, etc. Então, devido ao quê? Primeiro a gente investiga os fatores, né? Tá com estilo de vida ruim, a vida dessa mulher tá levando ela a desenvolver esse distúrbio, ou é uma coisa relacionada realmente a um problema genético, um problema hereditário, uma insuficiência ovariana, que são as gônadas, né? Que são os órgãos produtores de hormônio nessa mulher. Então, leva uma qualidade de vida ruim. Essa qualidade de vida ruim leva um desempenho ruim no trabalho e que, por sua vez, junto, né, acoplado com o estresse, forma um círculo vicioso de doença. Então, sim, hormônio é essencial, hormônio é vida, né, mas nem todo mundo precisa. A gente tem que diferenciar o que é doença do que é estilo de vida ruim que está levando a doença. Muitas vezes só arruma a casa, controla ali os fatores causais e o indivíduo tem uma vida normal, uma reposição normal, natural, digamos assim. Brandi, mas tem um pouco de preconceito com relação à utilização ou à reposição hormonal. Tem também um próprio preconceito relacionado à utilização destas estratégias todas que a medicina vem ofertando. Como é que está isso? Eu vou ter que sair agora também, mas eu só queria assim, e tem um mercado paralelo, tipo, existe muito fake em relação a isso, tipo, muito pessoas que vão pegar hormônio que não é hormônio, ou vão pegar essas, sabe, existe muito, porque é um lugar muito delicado, né? Precisa ser uma pessoa muito, porque é um lugar que tem muito mito e muita, justamente, se fala muita coisa, né? Ótimas perguntas, é bom tocar sempre em tema polêmico. Eu fiz, né, pós-graduação em endocrinologia e metabologia, né, e eu estudei inclusive em Harvard, lá nos Estados Unidos, que é a melhor universidade médica do mundo. Nos últimos 10 anos, a gente vem estudando esse tema hormônios, né, porque é até a nossa paixão, mas sim, tem que separar o joio do trigo, digamos assim. Tem muito preconceito, muito tabu. E tu usou, Fabiano, a palavra correta, preconceito. O que acontece? Por exemplo, agora saiu um artigo recente, publicado pela Sociedade Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, que diz que a reposição estrogênica em baixa dose na mulher
na menopausa não aumenta o risco de câncer e, inclusive, não aumenta o risco de morte. Ou seja, o que muitos profissionais já vinham fazendo há muito tempo, agora chegou-se ao consenso, né? Ciência nunca tem consenso, medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? A gente costuma falar que na medicina e no amor nem sempre nem nunca, né? A gente sempre está descobrindo alguma coisa, sempre tendo dados. Então, sim, reposição hormonal, desde que feita com um profissional habilitado, especializado, com conhecimento na área, ela é ciência, é tratamento hormonal. Diferente, professor Ricardo, do doping, né? Se a gente for falar, o pessoal vê o hormônio muitas vezes como doping. E além disso, isso é muito perigoso e a gente precisa ter um lugar de fala sobre isso. O pessoal quer usar o hormônio como uma trapaça. O cara quer usar, por exemplo, a testosterona só para melhorar o desempenho sexual, para melhorar o desempenho no esporte, o desempenho profissional, e não é por aí. A gente tem que enquadrar ele numa doença com um código internacional de doença e a partir desse momento tratá-lo. E aí tem profissionais sem ética nenhuma, né, não médicos, que acabam vendo que é um mercado extremamente lucrativo e utilizam isso como se fosse vida fácil, né? Tráfico de drogas mesmo. Hoje em dia tu consegue na academia, tu consegue com alguma farmácia, tu consegue na internet, tu consegue com coachings aí fora de ética nenhuma, e isso acaba trazendo uma série de prejuízos. Se não for, por exemplo, para mim tratar um indivíduo do ponto de vista hormonal, eu chego a fazer uns 50 exames nele, cara. Para mim ter ele na ponta das mãos, assim, saber quais são os riscos, quais não são, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Aí é ciência, aí é inteligente, diferente de fazer no mercado negro, no mercado paralelo, que você não sabe nem a qualidade dessa matéria-prima, por exemplo. Agora, Brandi, em relação às academias, vou aproveitar aqui, já que você tocou nesse aspecto, muita gente tem se aproveitado, né, de alguns hormônios ou, né, para anabolizantes, essa é a palavra certa, para ficar mais inflado, para ter mais disposição, ganhar mais massa muscular, enfim. Sim. E obviamente que isso é muito perigoso. Muito perigoso e não é aconselhado, Fabiano. Então, muitas vezes o que os indivíduos procuram? Ah, eu quero ganhar massa magra, eu quero ficar bombado, eu quero ficar grandão, eu quero me sobressair. Porque a gente vive esse tipo de sociedade hoje em dia, né? Onde que o cara que parece mais forte, ele tem algum tipo de ganho secundário, digamos assim. Mas os anabolizantes, né? Por exemplo, o que a gente vai... Vamos citar alguns anabolizantes aí. Por exemplo, oxandrolona. Oxandrolona é um anabolizante que ele tem um tratamento médico definido. Ele pode ser usado em grande queimado, por exemplo, para grande recuperação de tecido, da pele, em osteoporoses, osteopenias intensas para recuperação dessa massa óssea, mas também a oxandrolona, daí é o uso irregular, o uso, digamos assim, fora do padrão desse hormônio, no caso como anabolizante, para ganho de massa, para redução de gordura e etc. Então esse é o uso errado, né? E muitas vezes clandestino. Outros hormônios aí que a gente poderia citar, né? Por exemplo, estanozolol. O estanozolol é um hormônio que tem características de manutenção de massa magra. A gente pega um indivíduo doente de AIDS, pega um indivíduo com câncer, em hospitais como Beneficência Portuguesa em São Paulo, Albert Einstein, é usado o estanozolol para manutenção da massa magra desse indivíduo, para trazer ele, por exemplo, para um status cirúrgico. O indivíduo que era muito fraco para ir para uma mesa de cirurgia, ele ia morrer lá na mesa, se faz um pré-tratamento, né? Fortifica esse indivíduo para depois levar ele para uma cirurgia, ou até mesmo na recuperação de doenças como câncer. Aí sim, aí é o uso correto. Agora, fora disso, traz uma série de riscos: remodelação cardíaca errada, insuficiência cardíaca, aumento do risco de câncer, aumento do risco de morte, hepatite fulminante. Se misturada a álcool, então é uma verdadeira bomba, né? Então, bomba, tô fora. Bom, o Dr. Brandi, já passo para ti, Felipe, tá? Teve uma grande polêmica no Brasil, agora recentemente, envolvendo um medicamento que tem como princípio ativo a semaglutida. Eu não vou usar o nome comercial do
do medicamento, mas ele é para reduzir o açúcar no sangue. É um remédio para diabetes. E o pessoal estava usando indiscriminadamente para emagrecer. Qual que é a tua opinião sobre? Então, a semaglutida ela é extremamente prescrita, né, por médicos do mundo inteiro. Inicialmente, ela foi desenvolvida para tratar o diabetes. Tá? A semaglutida é um inibidor DPP-4, ele age lá no intestino, reduzindo e regulando essa absorção de açúcar. Porém, o problema da semaglutida é o seguinte, ela já é usada por muitos médicos, a gente chama de off-label. O que é off-label? Off-label não é regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mas é usado para tratar a obesidade pela agência europeia, é liberado pela agência americana, o FDA. Então, nós médicos sérios já vínhamos usando há muito tempo para o emagrecimento. O problema da semaglutida está no uso irregular e não médico dela. Por exemplo, ela é um medicamento que não se sabe por quê, talvez por lobby da indústria farmacêutica, e ele é vendido sem receita. É um medicamento extremamente perigoso que pode levar a hipoglicemia, pode levar à morte. Hipoglicemia é pouquíssimo açúcar no sangue que leva o indivíduo a parar os seus sistemas. Então, ele tem como principais efeitos colaterais uma distensão gástrica, uma lentificação do intestino, dor de cabeça terrível, inclusive como principal efeito também a morte. Porém, no paciente obeso, grau 3, obeso mórbido, no paciente que ele tem um risco cardiovascular aumentado, ele é usado por ciência, com ciência, e ele já está sendo liberado aí pela Anvisa também, inclusive agora temos no Brasil, quase falei, né, mas o nome comercial, a semaglutida numa dose de 2,4 mg por ml. A semaglutida de 1,34 é o que está sendo usado para diabetes e também para emagrecimento. Em resumo, pode ser usado para emagrecimento, né, para tratar a doença obesidade séria. É seguro, só não é para todo mundo. Tem que fazer uma série de exames antes, tem que ser feito com o médico. O que está acontecendo, chega ali no balcão da farmácia, é um medicamento caro até, né? Um medicamento na casa dos R$1.000 aproximadamente. E os caras estão indo lá e estão comprando como se fosse bala, né? Então isso não pode, porque tem uma série de riscos. E eu já peguei muitos pacientes que compraram, tomaram sozinhos e não emagreceram nada. Aí vieram com a gente fez um método, né, de emagrecimento correto com o medicamento, e não é só ele, a gente regula em primeiro o estilo de vida do indivíduo, para depois estar usando esse tipo de medicamento. E assim, emagreceram com sucesso 20, 30 quilos, reduzindo aí o seu risco cardiovascular de risco muito alto para risco baixo e reduzido. Então, é um medicamento sério, mas tem que ser usado por profissionais da medicina. Quem procura para fazer tratamento hormonal, qual é o principal objetivo? É o emagrecimento? É ganhar massa muscular? Quem te procura? Qual é a principal pedida? A principal pedida é o emagrecimento, né? E em segundo lugar, o ganho de massa muscular, né? Em terceiro lugar, melhorar a saúde sexual, né? A libido, né? Porque as mulheres sofrem muito, mais as mulheres do que os homens, né? Chegou na menopausa, a mulher não tá mais nem aí para a hora do Brasil, digamos assim, né? E aí ela quer melhorar a sua qualidade de vida, a sua satisfação relacionada ao parceiro, né? Mas as pessoas veem o hormônio, aí que entra a polêmica, como um doping para chegar no seu objetivo. Porém, a nossa função dos profissionais da saúde é educar esse indivíduo, não. Só um pouquinho. Vamos ver se você realmente está precisando de hormônio. Vamos ver realmente se a gente não organizar teu estilo de vida, você vai fazer exercício, você vai ter hobby, você vai dormir direitinho, você vai parar de comer porcaria, né? Alimentos altamente inflamatórios, e aí a gente vai refazer aí o seu setup hormonal, seus exames hormonais. E será que você realmente precisa? Bom, não... organizando o estilo de vida do indivíduo, melhorando essa qualidade de vida, refazendo os exames, ele está ainda com os seus hormônios baixos, opa, peraí, tem algum problema, vamos investigar as causas. Aí sim, se existir uma causa, uma doença relacionada, aí a gente vai tratar, como eu citei, diabetes, obesidade, hipotireoidismo, hipertireoidismo, sarcopenia, osteopenia, osteoporose, hipercortisolismo. O que é hipercortisolismo? É um indivíduo tá extremamente estressado, o cortisol, que é o hormônio do estresse, está altíssimo lá na corrente sanguínea. E aí a gente vai fazer o tratamento relacionado ao equilíbrio hormonal. Qual o primeiro passo?
O primeiro passo é a gente identificar essa necessidade, né? Existem sintomas aí comuns, né? Esses indivíduos, o cara, mas sempre diferenciando se não é a rotina dele, é o estilo de vida ruim que está levando essa baixa hormonal. Por exemplo, cansaço extremo, né? Fadiga, o cara anda se arrastando durante o dia. Um sono totalmente desregulado, com despertares noturnos, né? Disfunção erétil, no caso do homem, libido reduzida, né? Hipertensão, acúmulo de peso, né? Levando à obesidade, desenvolvimento do diabetes, entre outros. Então, o primeiro passo é identificar os sintomas relacionados a essas doenças, né? Para depois procurar ajuda. O Fabiano falou de preconceito. E o pessoal tem vergonha de dizer que vai fazer um tratamento hormonal, tem vergonha de chegar até vocês. Eu estou precisando desse tratamento. Existe essa vergonha ou é um mito? Não, eu acho assim, eles teriam vergonha para expor para a sociedade como um todo, mas não tem por que ter essa vergonha. Mas acho que o nosso paciente eles nos procura pedindo ajuda, né? Um pedido de socorro, muitas vezes. Ele está com a vida dele ruim, está prejudicando o profissional, o pessoal, não está rendendo, não está tendo satisfação em viver. Aí nos procura para ajeitar a sua saúde. Por exemplo, obesidade. Obesidade é um tema que não tem nada a ver com estética, né? É uma das principais problemas de saúde pública, não só brasileiro, mas do mundo. Um indivíduo com obesidade, ele abre uma janela para no mínimo mais 30 doenças aí relacionadas à obesidade. Então, reduzindo o peso, né? Modificando a composição corporal desse indivíduo, ele volta a ficar até viver melhor, de bem com a vida, com a autoestima elevada, com o risco cardiovascular reduzido, o risco de câncer reduzido. Então, assim, tem sim, mas eles chegam pedindo socorro pra gente, geralmente. Quanto tempo leva um tratamento em média? Depende do tipo de doença que você for tratar. Obesidade, as pessoas querem resultado rápido. Vem chegando o verão aí, não, doutor, tá chegando o verão, eu preciso perder 10 quilos em 20 dias, né? Vamos dizer assim. Não, gente, não é assim que funciona. Até porque o nosso organismo, ele tem um mecanismo instintivo de sobrevivência. Se você perder peso muito rápido, vai ter lá o efeito sanfona, o efeito rebote mais rápido ainda. Então, essa velocidade de emagrecimento, de modificação da composição corporal, ela tem que ser cronometrada, digamos assim. Eu peço metas para os meus pacientes a cada encontro, dependendo do tratamento, e leva em média de 6 meses a 1 ano, às vezes até 2 anos para chegar num peso adequado e ideal, né? Tem mais falta ou mais sobra de hormônio geralmente nas pessoas? Daí a gente divide, né, em doenças hormonais de 2 tipos. Tem aquelas que acometem o paciente por excesso, né, que nem o hipercortisolismo, por exemplo, o hipertireoidismo. O hipertireoidismo, por exemplo, é uma doença onde o cara emagrece, ele fica com os olhos saltados, fica com uma taquicardia, né, coração acelerado, não tem poder de concentração para realizar nada, né, e do outro lado o hipo já é o cara lento. Então existem essas doenças onde o cara fica acelerado e a gente tem que reduzir esse excesso de hormônios. Mas a maioria das doenças é por deficiência mesmo, relacionado a estilo de vida ruim ou fatores genéticos, hereditários e epigenéticos. Agora duvido que não quer saber como é que usa o hormônio. Como é que é isso, doutor? Bom, essa pergunta é muito importante, Fabiano, porque eu faço parte de um grupo de médicos aí que faz os tratamentos hormonais através dos implantes hormonais. Eu quero aqui esclarecer bastante aí para o nosso ouvinte aí da cidade e região. E existe o tratamento hormonal através de implante que foi um pouco vulgarizado pela mídia, pelo tal do chip da beleza. Que não justamente existe isso. Não existe isso, porque de onde que saiu esse nome chip da beleza? A apresentadora, né, Hebe Camargo, ela fez um tratamento hormonal por causa de uma síndrome do ovário policístico, uma adenomiose que ela tinha e por causa da menopausa também. E aí foi ministrado para ela através de implante uma gestrinona. E a gestrinona ela tem benefícios secundários, além de tratar a adenomiose e tratar a síndrome do ovário policístico, porque ela é prevista pelo último consenso europeu da Sociedade Europeia de Reprodução e Endocrinologia para tratar
principalmente endometriose, síndrome ovário policístico e menopausa. Então ela que deu esse nome, nossa, chip da beleza, por quê? Ela vem com um plus, né, de redução de gordura, redução de celulite, redução de peso, ganho ou manutenção de massa magra, mas ela não é usada para isso, não é configurada para isso. A gente pode falar um programa inteiro só sobre ela. Mas então quais são as principais formas de reposição hormonal? É o gelzinho, né, que a gente lá faz uma dose personalizada para esse homem, para essa mulher, ele vai passar aí na perna ou no braço ou na barriga todo dia um gel. É o comprimido, né? É a injeção, né? Por exemplo, eu faço bastante transição hormonal para pessoas transgêneras, transgênero masculino para transgênero feminino e vice-versa. Então, uma mulher biológica, né, que se sente homem, se sente presa dentro desse organismo feminino. Ela quer fazer a sua transição hormonal. Então aí a gente vai fazer principalmente essa transição usando a testosterona periodicamente, a cada 14, 21, 30 dias. Então a injeção. E os pellets, né, que são os implantes hormonais, não é chip da beleza, é tratamento hormonal sério. Todo profissional médico que não tiver esse veículo, que é a forma mais moderna de reposição hormonal, vai ficar à margem da medicina, porque hoje em dia a gente tem metformina através de implante hormonal para tratar diabetes, a gente tem vários outros ativos que a gente chama testosterona, estrogênio, progesterona, gestrinona, anastrozol, a gente tem resveratrol, que é um poderoso antioxidante celular, anti-enferrujamento das nossas células, digamos assim. A gente tem agora o NADH, ocitocina, e não vai parar por aí. Já tem pesquisas até para enxaqueca. Em vez da pessoa tomar o remedinho todo dia, ela faz um implante que fica ali por até 6 meses liberando aquele ativo debaixo da pele e já fazendo o seu tratamento. E também as meninas, por exemplo, na menarca, né, que é a primeira menstruação, elas podem usar um implante hormonal em forma de anticoncepcional, principalmente menina adolescente que esquece, começou a menstruar agora, tem dores, cólicas terríveis, mas esquece de tomar o seu anticoncepcional. A gente faz um implante para ela de Nestorone, que é um outro ativo hormonal, e ela fica protegida para não engravidar e ter sua vida regularizada. Doutor, a pergunta que 70% no mínimo do pessoal de casa quer saber: custa caro? Então, a gente tem inúmeros tratamentos, né? O implante hormonal, por exemplo, ele tem um valor agregado mais alto porque ele resolve problemas sérios do paciente, e ele não é só o produto, ele é um tratamento hormonal, ele precisa de um acompanhamento aí por um período de 6 meses a 1 ano em muitas doenças. Por exemplo, a endometriose. A endometriose é uma doença terrível, onde a pele interna do útero das mulheres nasce fora do útero no período menstrual. E nascendo lá no intestino, ela produz sangue dentro do intestino. Sangue no intestino é altamente irritativo, sangue na cavidade abdominal, por exemplo. Então ela cursa com cólicas terríveis no período menstrual, com dor para fazer cocô, dor para ter relação sexual, vive o dia inteiro, o mês inteiro mal-humorado. Então, para esse tratamento é um acompanhamento, 6 a 12 meses ou até contínuo, muitas vezes. Tem um valor agregado alto. Agora, por exemplo, disfunção, né, androgênica do envelhecimento masculino, a andropausa, é um custo relativamente baixo. O indivíduo vai usar uma injeção a cada 21, 30 dias. Não tem grande custo. Então, depende do tipo de doença, tem um custo maior e o veículo a ser utilizado. O custo-benefício é bom? Custo-benefício é altíssimo, porque eu sempre costumo falar, os pacientes voltam assim com uma qualidade de vida que salta aos olhos, e isso nos emociona. A gente fez medicina para isso também, não está só enxugando gelo, mudar a qualidade de vida das pessoas. Eu sempre conto a história de uma paciente nossa, ela na menopausa com enxaquecas terríveis, não penteava nem os cabelos direito, não se arrumava, não botava um salto, um batom nos lábios, um vestido. Após o tratamento de reposição hormonal na menopausa, dali 20 dias já entrou no nosso consultório com vestido, salto alto, batom nos lábios, cabelo arrumado e com planos novos de vida. E essa revolução na qualidade de vida das pessoas, quando bem indicada por profissional sério, experiente, habilitado, não tem preço, né? Não tem preço. Doutor, uma pergunta importante. A gente sabe que no mercado negro, né, há muitos riscos. Feito um acompanhamento médico, também há riscos?
Sim, também há riscos e muitas vezes nós dizemos riscos calculados, né? A gente vai ponderar o custo-benefício desses indivíduos. Por exemplo, algumas das contraindicações da reposição hormonal. História mórbida familiar, ou seja, na família de câncer de mama, né? Vamos dizer que a irmã desta paciente teve câncer de mama. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um acompanhamento mais de perto, né? Exames a cada 6 meses e mesmo assim a gente vai ponderar o custo-benefício para melhorar a qualidade de vida dessa paciente. Existem outros riscos, por exemplo, o indivíduo que ele faz a reposição hormonal para síndrome da insuficiência androgênica masculina ou para andropausa, ou que tem disfunção erétil. A gente tem que cuidar muito, por exemplo, para não aumentar o hematócrito desse indivíduo. O que é o hematócrito? É a concentração de células vermelhas do sangue. Isso pode levar a um risco aumentado de trombose. Então, se for feito com não médico, que não sabe tudo que precisa gerenciar, tudo que precisa cuidar na vida desse indivíduo, aí sim os riscos são potencializados. Agora é extremamente seguro se for feito com um profissional habilitado, profissional que estuda a área, porque as evidências estão bastante robustas e sendo ainda mais construídas. Bom, são 8h42, doutor Brandi, uma alegria tê-lo com a gente aqui, sempre muito bom e saem muitas dúvidas, sai muita coisa interessante que a gente percebe que a medicina realmente ela trabalha a favor da humanidade, né? Não é uma ciência perfeita, mas ela caminha para acompanhar as necessidades que as pessoas têm. E o melhor de tudo é que nos pequenos municípios também começa a ter tratamentos de ponta. Justamente. E isso é muito legal. E eu creio que isso que traz uma qualidade de vida para uma população. Justamente. Tem umas perguntas do ouvinte aqui. Doutor, 2 perguntas. Se você faz reposição hormonal não sintéticos e se tem atendimento pelo SUS? Então, pelo SUS tem sim. Qual que será o caminho que esse indivíduo vai percorrer? Eu também trabalho na atenção básica à saúde de um município aqui do lado há 10 anos, né? Então ele vai lá, o clínico, o médico do posto de saúde vai escutá-lo, ver quais são os sintomas e aí ele vai encaminhar para o endocrinologista, né, via sistema público de saúde. Esse endocrinologista vai prescrever o tratamento e aí o tratamento ele vai ser fornecido pelo Estado via aquisição de medicação especial pelo Estado. Então tem sim pelo SUS, inclusive para transgêneros a reposição hormonal ela é garantida, tá? Garantida na forma da lei. Então tem sim pelo SUS também. E a reposição hormonal de não sintéticos? De não sintéticos? Isso, é a pergunta aqui que veio do ouvinte. Então, os hormônios, né, tem aquela, digamos, polêmica, mas é bioidêntico, é idêntico ao natural, ao produzido aí pelo nosso organismo, né? Então, assim, essa é uma polêmica, só existe hormônio artificial, né? Não existe hormônio natural. O hormônio natural é o que o nosso corpo mesmo produz, e se está em baixa vai ser necessário repor de maneira sintética. Sempre vai ser sintética. Perfeito. É isso. Dr. Brandi, muito obrigado. Sucesso, felicidades e as portas da RCO sempre abertas para o amigo. Muito obrigado aí, Fabiano, a todos os componentes da mesa. Aí sempre para nós é uma satisfação, eu acredito, poder prestar aí esse serviço de utilidade pública. Quem precisar, né, procure a gente. Somos referência aí na nossa região em tratamentos hormonais e temos o maior prazer mesmo em ajudá-los. Um abraço a todos aí, uma ótima segunda.